12. Lorde. De todos os mundos da galáxia, Calgan sem dúvida tinha uma história única. A do planeta Terminus, por exemplo, era de ascensão quase ininterrupta. A de Trantor, que já fora a capital da galáxia, era de queda quase ininterrupta. Mas Calgan... Ele primeiro ganhou fama como o centro de prazer da galáxia 2 séculos antes do nascimento de Hari Seldon. Era um mundo de prazeres, no sentido de que construiu uma indústria muito lucrativa, pode-se dizer, a partir da diversão. Era uma indústria estável. Era a mais estável da galáxia. Quando toda a civilização se deteriorou, pouco a pouco, isso quase não teve nenhuma influência em Calgan. Não importava como a economia e a sociologia dos setores vizinhos da galáxia mudassem, sempre havia uma classe dominante, e é uma característica dela ver o lazer como uma grande fonte, como a recompensa de pertencer à elite. Calgan estivera a serviço, portanto, sucessivamente, e com sucesso, dos dandis afetados e perfumados da corte imperial, com suas damas brilhantes e libidinosas, dos rudes e ruidosos senhores da guerra que dominavam, com mão de ferro, os mundos que tinham conquistado com sangue, acompanhados de suas mulheres lascivas e insolentes, dos gordos e luxuriosos homens de negócios da fundação, com suas amantes exuberantes e cruéis. Também não discriminavam ninguém, se tivesse dinheiro. E como Calgan servia a todos e não barrava ninguém, como sua mercadoria estava em demanda constante, como eu tinha sabedoria de não interferir na política e não questionar a legitimidade de ninguém, prosperou quando ninguém mais conseguia e permaneceu gordo quando todos emagreciam. Quer dizer, até o mulo. Então, de alguma forma, Calgan caiu também perante um conquistador que era insensível à diversão ou a qualquer outra coisa que não fosse a conquista. Para ele, todos os planetas eram iguais, até mesmo Calgan. Assim, por uma década, o planeta se viu no estranho papel de metrópole galáctica, amante do maior império desde o fim do próprio Império Galáctico. E então, com a morte do mulo, rápida como havia sido a ascensão, veio a queda. A fundação se libertou, com ela e depois dela, a maior parte dos domínios do mulo. 50 anos mais tarde, não havia nada além da memória daquele curto espaço de poder, como um sonho de ópio. Calgan nunca se recuperou. Talvez nunca voltasse a ser o mundo de prazer despreocupado que já havia sido, porque o encanto do poder nunca desaparece completamente. Ele vivia, em vez disso, sob uma sucessão de homens que a fundação chamava de senhores de Calgan, mas que se referiam a si mesmo como primeiros cidadãos da galáxia, em imitação ao único título do mulo que mantinham a ficção de que eram conquistadores também. O atual senhor de Calgan estava naquela posição havia 5 meses. Ele a conquistara originalmente em virtude de sua posição como chefe da marinha calganiana e de uma lamentável falta de cuidado por parte do senhor anterior. Mesmo assim, ninguém em Calgan era estúpido o suficiente para questionar sua legitimidade por muito tempo ou de muito perto. Essas coisas aconteciam e era melhor aceitá-las. Mas esse tipo de sobrevivência do mais apto, além de premiar o mais sanguinário e maldoso, ocasionalmente permitia que os mais hábeis se destacassem também. Lord Stettin era bastante competente e difícil de manipular. Difícil para sua eminência, o primeiro-ministro, que, com imparcialidade, tinha servido ao último senhor, assim como ao atual, e que, se vivesse o suficiente, serviria ao próximo também. Difícil também para Lady Calha, que era mais do que uma amiga para Stettin, mas menos do que esposa. Nos aposentos particulares de Lord Stettin, os três estavam sozinhos naquela noite. O primeiro cidadão, volumoso e brilhante na farda de almirante que gostava de usar, franziu a testa na poltrona em que se sentava tão rigidamente quanto o plástico do qual era ela composta. Seu primeiro-ministro, Lev Meiros, o encarava com indiferença distante, seus dedos longos e nervosos alisando ritmicamente a linha curva que é do nariz adunco por toda a face magra e afundada, até o queixo quase pontudo com barba grisalha. Lady Calha se dispôs graciosamente sobre a manta bem macia que cobria o sofá de espuma. Seus lábios tremendo um pouco, sem que ninguém prestasse atenção. Senhor, disse Meiros, era o único título que cabia a um lord que se chamava somente de primeiro cidadão. Falta ao senhor uma certa visão da continuidade da história.
Sua própria vida, com suas tremendas revoluções, o leva a pensar no curso da civilização como algo igualmente suscetível a mudanças súbitas. Mas não é. O mulo provou o contrário. Mas quem pode seguir seus passos? Ele era mais do que um homem, lembre-se. E ele também não foi completamente bem-sucedido. Cãozinho, queixou-se Lady Calha de repente, e encolheu-se diante do gesto furioso do primeiro cidadão. Lord Staten disse, duro. Não interrompa, Calha. Meiros, estou cansado de falta de ação. Meu predecessor passou a vida afiando a marinha em um instrumento de funcionamento perfeito, sem igual na galáxia, e morreu como uma máquina magnífica como essa parada. Devo continuar assim? Eu, o almirante da marinha? Quanto tempo vai demorar até que a máquina enferruje? Ele continuou. No momento, ela só gasta o dinheiro do tesouro e não traz nenhum retorno. Seus oficiais anseiam por dominar, seus homens por saquear. Toda a Calgan deseja o retorno do Império e da glória. Consegue entender isso? Essas palavras que o senhor usa são só palavras, disse Meiros. Mas capto o sentido. Domínio, saque, glória. Agradáveis quando obtidos, mas o processo para obtê-los é frequentemente arriscado e sempre desagradável. O primeiro fluxo de sorte pode não continuar. E, em toda a história, nunca foi sábio atacar a fundação. Mesmo um mulo teria sido mais sábio se tivesse refreado. Havia lágrimas nos olhos azuis e vazios de Lady Calha. Ultimamente, seu cãozinho quase não prestava atenção nela, e agora, quando tinha prometido passar a noite com ela, esse homem horrível, magro e cinzento, que sempre parecia olhar através das pessoas, tinha forçado uma audiência. E seu cãozinho tinha deixado. Ela não ousava dizer nada, tinha medo até que um soluço escapasse. Mas Stet estava falando agora com a voz que ela odiava, duro e impaciente. Ele dizia: Você é um escravo do passado longínquo. A fundação é maior em volume e população, mas é uma federação frouxa e cairá com um golpe. O que os une nesses dias é simplesmente a inércia. Uma inércia que sou forte o bastante para esmagar. Você está hipnotizado pelo passado, quando somente a fundação tinha energia nuclear. Eles foram capazes de evitar os golpes finais do Império Moribundo, e depois só encararam a anarquia descerebrada dos senhores da guerra, que só podiam se defender das naves nucleares da fundação com velharias e relíquias. Mas o mulo, meu querido Meiros, mudou isso. Ele espalhou o conhecimento que a fundação havia reservado para si por metade da galáxia, e o monopólio da ciência acabou para sempre. Podemos enfrentá-los. E a segunda fundação? Questionou Meiros friamente. E a segunda fundação? Repetiu Staten também friamente. Você sabe das intenções dela? Ela demorou 5 anos para parar o mulo, se é que, na verdade, esse foi o motivo, o que muitos duvidam. Você não sabe que uma boa quantidade de psicólogos e sociólogos tem a opinião de que o plano Seldon foi completamente destruído desde os dias do mulo? Se o plano acabou, então existe um vácuo que posso preencher tão bem quanto qualquer outro. Nosso conhecimento sobre essas questões não é grande o suficiente para garantir a aposta. Nosso conhecimento, talvez, mas temos um visitante da fundação do planeta. Sabia disso? Um Romir Moon, que, pelo que entendi, escreveu um artigo sobre o mulo e expressou exatamente essa opinião de que o plano Seldon não existe mais. O primeiro-ministro concordou. Ouvi falar dele, ou pelo menos de seus escritos. O que ele quer? Ele pede permissão para entrar no Palácio do Mulo. Sério? Seria inteligente recusar. Não é bom perturbar as superstições de que sustentam o planeta. Vou pensar nisso. E vamos nos falar novamente. Meiros fez uma mesura e saiu. Lady Calha falou com a voz chorosa. Você está bravo comigo, cãozinho? Stet voltou-se para ela, selvagem. Já não falei para não me chamar com esse apelido ridículo na presença dos outros? Você gostava antes. Bom, não gosto mais. E isso não deve acontecer de novo. Ele olhou para ela de forma sombria. Era um mistério como continuava a tolerá-la. Ela era uma coisa doce de cabeça vazia, agradável ao toque, com uma feição flexível, que era uma faceta conveniente para uma vida dura. Ainda assim, mesmo essa afeição estava se tornando cansativa.
Ela sonhava com o casamento, queria ser a primeira dama. Ridículo. Ela tinha servido bem quando ele era somente um almirante, mas agora, como primeiro cidadão e futuro conquistador, precisava de mais. Ele precisava de herdeiros que pudessem unir seus futuros domínios, algo que o mulo nunca tivera e que fora o motivo pelo qual seu império não sobreviveu à sua estranha vida não humana. Ele, Stettin, precisava de alguém das grandes famílias históricas da Fundação com quem pudesse fundir dinastias. Ele se perguntava, irritado, por que não se livrava de Kalia agora. Não seria nenhum problema. Ela iria chorar um pouco. Ele espantou o pensamento. Ela tinha alguns pontos bons, de vez em quando. Kalia estava feliz agora. A influência do Barba Grisalha tinha desaparecido e o rosto frio de seu cãozinho estava ficando mais suave. Ela se levantou em um movimento fluido e se derreteu em cima dele. Você não vai me repreender, vai? Não. Ele fez um carinho nela, sem prestar muita atenção. Agora fique quietinha por um momento, sim. Quero pensar. Sobre o homem da fundação? Sim. Cãozinho, ela disse depois de uma pausa. O quê? Cãozinho, você disse que o homem tem uma garotinha com ele. Lembra-se? Eu poderia vê-la. Eu nunca... Agora, por que você acha que eu quero que ele traga uma pirralha aqui? A minha sala de audiências é um jardim de infância? Basta de bobagens, Kalia. Mas eu vou cuidar dela, cãozinho. Você nem vai ter de se incomodar. É que dificilmente vejo crianças, e você sabe como eu as adoro. Ele olhou com sarcasmo. Ela nunca se cansava disso. Ela adorava crianças, quer dizer, os filhos dele, quer dizer, seus filhos legítimos, quer dizer, casamento. Ele riu. Essa pequenina em especial, ele falou, é uma garota de 14 ou 15 anos. Ela é provavelmente tão alta quanto você. Kalia ficou indignada. Bom, mas eu poderia, da mesma forma. Ela poderia me contar sobre a fundação. Eu sempre quis ir lá, sabe? Meu avô era um homem da fundação. Você nunca vai me levar lá, cãozinho? Stettin sorriu com o pensamento. Talvez a levasse como conquistador. O bom humor que o pensamento lhe trouxe se transformou em palavras. Vou. E você pode ver a garota e conversar sobre a fundação quanto quiser. Mas não perto de mim, entenda. Não vou atrapalhá-lo, sério. Vou levá-la para meus aposentos. Ela tinha ficado feliz novamente. Não era muito frequente nos últimos tempos que tivesse a permissão de fazer o que queria. Colocou os braços ao redor do pescoço dele e, depois de uma rápida hesitação, sentiu que ele relaxava e a grande cabeça deitou em seu ombro.